A todos os meus amados, feliz ano novo! E eu tenho certeza que não apenas eu, mas você também pode crer que teremos um feliz e muito abençoado ano novo, principalmente porque cremos que neste novo ano de 2020, Deus estará cumprindo todas as promessas que nos fez neste ano passado, que terminou dias atrás, o ano 2022, e como Ele é sumamente fiel, Ele cumprirá para contigo e também para comigo tudo quanto nos prometeu. Por isso lhe digo feliz ano novo para você, sua família e todas as demais áreas e aspectos e pessoas que estão ao redor da sua vida. Bem, sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e hoje o nosso tema é um tema de celebração, porque hoje falaremos sobre o ano novo. Porém, para entender esse contexto de forma completa e geral, precisaremos remontar-nos um pouco na história, principalmente porque o Ano Novo não é uma celebração que se dá apenas agora, não é algo deste momento, mas é algo que ocorre desde muitos anos atrás. Inclusive, envolve muitas outras culturas. Então, eu vou trazer alguns aspectos históricos, algumas datas, algumas observações ou detalhes. Não vou falar sobre eles, apenas vou mencioná-los somente para ajudar-nos a situar-nos dentro da história e assim entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra sobre essa mudança de tempo, essa mudança de era, essa mudança de calendário. Está bem? Então, o Ano Novo no Antigo Testamento é conhecido como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é uma espécie de observância e celebração que se dá normalmente nos 2 primeiros dias do mês Tisri, como vamos ver agora mesmo, que é o 7º ano eclesiástico. Porém, antes de ir ali, vamos ver que Rosh Hashanah indica literalmente o ano novo judeu, ou novo ano judeu, traduzido como cabeça do ano, porque cabeça fala de início, certo? Então, é como o início de um novo período de tempo, que neste caso é o ano novo. E, como já disse, é celebrado entre o primeiro e segundo dias do mês Tisri, que é o 7º mês eclesiástico, e que ocorre normalmente entre setembro e outubro do nosso calendário, ou seja, ocorre mais ou menos no nosso outono, setembro e outubro, aproximadamente. Então, veja bem, o Rosh Hashanah ocorre para, primeiro, comemorar ou para celebrar o início do ano civil judeu, neste caso a cultura judeia. Durante esse período se toca incessantemente o shofar. O shofar é um instrumento, é um tipo de instrumento musical de sopro, considerado um dos mais antigos do mundo. E para os judeus, inclusive, isto não é somente um instrumento musical, mas é um instrumento tradicional e sagrado. Ou seja, é algo usado somente em situações solenes. O shofar é feito de um chifre de um animal chamado kudu e usado em ocasiões muito especiais. Neste caso, situações solenes ou chamadas situações sagradas ou situações muito especiais, e não era tocado em qualquer situação sem sentido ou sem razão nenhuma. E o shofar era tocado principalmente com a intenção de fazer muito barulho, barulhos fortes, barulhos altos, barulhos assim persistentes, repetidos, porque tudo isso aqui junto expressava a forma de celebrar o ano novo. O Rosh Hashanah trazia esta alegria de tal maneira que tudo se transformava em uma grande festa, em uma enorme celebração, como vimos rapidamente. Vemos então que há um nome bíblico para o Rosh Hashanah, e este nome bíblico é Yom Teruah. Yom Teruah é o que corresponde mais ou menos a Rosh Hashanah, porém, biblicamente falando, e que também corresponde ou que está totalmente associado ao Ano Novo. Há, entre outras formas, algumas de se celebrar
o Yom Teruah, aqui, que é o Ano Novo, é frequentar os serviços da sinagoga, recitar uma liturgia especial, que neste caso era a Teshuvah, coloquei mais ou menos a transliteração, e que significa retorno e arrependimento. Retorno às práticas judaicas e arrependimento, neste caso, refere o retorno a Deus através do arrependimento. Ou seja, Teshuvah refere a retorno às práticas judaicas, mas também retorno a Deus através do arrependimento dos nossos pecados. Então, vamos ver que, além disso, a Teshuvah aqui, neste caso, era algo que representava, que tinha uma grande importância para a cultura judeia e que tem até hoje, porque é mais frequentemente associada aos grandes dias sagrados, especialmente os 10 dias de arrependimento, como menciona-se aqui um pouco antes de Yom Kippur. Vamos ver então que essas três formas eram as formas, ou as três mais comuns, ou entre outras, três formas mais comuns de se celebrar o Yom Teruah. Agora vamos ver também que a origem do Ano Novo hebraico está ligada ou associada diretamente ao início do ano econômico na sociedade agrícola do Antigo Oriente. Ou seja, o novo ano era o início do ciclo da semeadura, era o ciclo do crescimento e da colheita, que era marcado por seu próprio conjunto de grandes festivais agrícolas. Neste caso, esse era um dia de descanso e de fazer grandes ofertas, onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro, para fazer barulho. Ademais que o Yom Teruah também é associado a dia de gritos ou dia de explosões. É outra, digamos, entonação ou conotação que se dá aqui a Yom Teruah, que é o nome bíblico para o Ano Novo associado a Rosh Hashanah. Então, somente algumas informações para ver como nos situamos na história. O ano propriamente dito é definido aqui pela palavra Hashanah. Ou seja, Hashanah é traduzida por ano ou o ano. Pode ser um ou outro e tem origem na ideia de mudança, tem origem na ideia de ação repetida ou simplesmente um ciclo completo de mudanças, ou seja, algo bem pensado. Agora, visto que as estações se repetem, as pessoas fixam um calendário para dar conta dos acontecimentos anuais e, inclusive, para lembrá-las nas estações futuras. Por isso, o calendário girava em torno dos ciclos da agricultura. Ou seja, é interessante ver como o calendário, incluindo as estações, estão totalmente associadas à agricultura, porque de acordo à estação era o tempo do plantio, mas também de acordo às estações, o tempo da colheita. Algo bem interessante de se observar. Vejamos também que as pessoas observavam as alterações climáticas e a duração dos dias em seu plantio e colheita. Interessante. Agora, festas religiosas também eram estabelecidas paralelamente ao ano agrícola, como já vimos anteriormente, a importância da agricultura. Nenhuma grande festa religiosa, por exemplo, era celebrada durante o tempo da maior colheita. Observava-se também que haviam 4 estações e o ano solar tinha aproximadamente 365 dias, mais ou menos parecido ao nosso. Embora os calendários nem sempre fossem precisos, os ajustes eram feitos periodicamente para compensar a falta de precisão. Ou seja, aqui é algo de que vamos falar no próximo vídeo, certo? Há uma diferença entre mês e mês, entre ano e ano, por isso há algo muito comum chamado ajuste para compensar a precisão de cada mês durante cada um desses anos. Então, 4 estações formavam o ano solar, que apresentam mais ou menos essa quantidade de anos parecido ao nosso, e vamos ver como esse ajuste se dá até hoje.
Em grego, no grego do Novo Testamento, ano se traduz como ethos, literalmente ano ou anualmente, depende do texto que usemos. Como, por exemplo, podemos averiguar isso em Lucas 2,41, é apenas uma simples referência que menciona a palavra ethos e que, de repente, aparece como ano ou anualmente, depende da versão ou da tradução que se use. Bem, no Antigo Testamento, a marcação do templo refletia principalmente os meses, as festas religiosas e o ano. Este parece que era o principal enfoque do calendário, neste caso no Antigo Testamento, para calcular, para medir o tempo e a duração dos meses, quando se davam as festas religiosas e também quanto tempo durava o ano. Agora vamos ver que, segundo a história, a nação de Israel adotou todos os 12 meses do calendário babilônico como seu calendário civil. Então, vamos ver então, aqui temos alguns deles, eu não trouxe todos porque são muitos, para não ficar um texto muito longo. Vamos ver então que o primeiro é o Nisan, depois vem o Sivan, o Elu, o Quisleu, Tebet, Tebat, e Ada, que é o 12º, número 12. Mais tarde eu vou trazer um outro slide que vou trazer todos os 12 completos, mas isso aqui é só para mencionar, para dar-lhes uma ideia mais ou menos da divisão de meses, como se chamam, e algumas referências aonde podemos encontrá-los. Veremos então que, segundo o historiador judeu Joséfo, Israel tinha 2 ocasiões para comemorar o Ano Novo. Isso aí, eu gosto muito dessa informação, porque vemos então a variedade cultural nesse tipo de informação. 2 ocasiões. A primeira era o ano comercial, que começava no outono, 7º mês, que corresponde ao mês Tisri, que mencionei antes. Ou seja, o 7º mês ocorre dentro de setembro e outubro, que coincide mais ou menos com o nosso outono do nosso calendário. Isso aí é o comercial. Agora, a segunda ocasião é o ano religioso, que tinha início na primavera. A primavera do nosso calendário ocorre entre março e abril, então corresponde aqui. A primavera corresponde ao primeiro mês, que neste caso é o mês Nisan, certo? Como vimos aqui, o mês Nisan ocorre mais ou menos na primavera, e este é este que está mencionando bem aqui. E neste caso, veremos então que, uma vez que os meses baseavam-se no sistema lunar, que apresenta somente 29 dias e meio, ou seja, 29 dias e meio por mês. Então, por ano, o ano todo dava um total de mais ou menos 354 dias, com mais ou menos 9 horas, menos de 355 dias por ano, porque o mês era menos de 30 dias. Esse total aponta mais ou menos 11 dias a menos que o ano solar, que corresponde ao nosso tempo, por causa da quantidade de dias. Porque o ano solar apresenta, durante o ano, 365 dias e 6 horas, ou seja, 10 dias e 21 horas mais que o ano lunar. Ou seja, o sistema solar apresenta no mês essa quantidade de tempo, 29,5, então apresenta aqui 11 dias a menos que o ano solar. Neste caso, o ano solar, que esse de que acabamos de falar, apresenta 365 dias e 6 horas, então equivale a 10 dias e 21 horas, ou 11 dias, como é o que mencionamos aqui em cima, 11 dias a mais que o sistema lunar. O sistema lunar tem 11 dias menos que o solar, e o solar tem 11 dias mais que o lunar. Somente para dar-nos uma ideia mais ou menos de como era calculado isso. Bem, então, neste caso, a cada 2 ou 3 anos é necessário acrescentar um mês de 30 dias, a fim de que o final do ano corresponda sempre à mesma quantidade de tempo. Entre
cada 2 ou 3 anos, por causa dessa diferença de dias, 11 horas e algumas 11 horas, 11 dias e algumas horas de diferença. Então é necessário acrescentar um novo mês de 30 dias cada vez. Isto se chama ajuste. Agora vê que para ajustar o mês lunar com o ano solar, a Babilônia tinha um sistema ajustável, provavelmente, na qual acrescentava-se 7 meses ao calendário. 7 meses ao calendário por um período de 19 anos. Ou seja, cada 19 anos, o sistema babilônico acrescentava 7 meses mais ao seu calendário, somente para ajustar a quantidade de dias por ano. Então, se acrescentavam 7 meses a cada 19 anos, então isso resultava em uma diferença de mais ou menos 2 horas e 4 minutos aproximadamente entre um e outro no final de cada ciclo. Neste caso, Israel deve ter ajustado seu calendário de modo semelhante ao calendário babilônico, acrescentando o segundo mês de Adar quando necessário. Somente informações. Veremos também que durante o período em que os gregos governaram o mundo antigo, o calendário Seleucida era o utilizado. O calendário Seleucida era o calendário que os gregos criaram e que eles mesmos usavam, ou seja, era o calendário da época. Um calendário bastante útil e tenho certeza que bastante inteligente, porque era o calendário que eles usavam. Bem, veremos também que, apesar de ser difícil saber qual dos dois sistemas era usado, os judeus parecem ter feito uso do calendário macedônico. Isso significa que a era Seleucida, Seleucida na história dos judeus teve início mais ou menos nesta época. Mais ou menos, a era Seleucida na história teve início no primeiro dia do 7º mês, que é Tisrei, como já mencionei, entre 312 e 311 a.C., aproximadamente. Então, é somente a minha intenção aqui é apenas mencionar como os dias eram contados, como os meses eram ajustados, para que ao final a quantidade de dias por ano mais ou menos coincidisse. No Novo Testamento, vimos que as mais frequentes festas religiosas são as festas dos pães asmos, e aqui temos algumas referências: festa do Pentecostes, a festa do tabernáculo e a festa da dedicação. Se verificamos cada uma dessas datas, veremos que é interessante ver como é que essas festas se davam. Agora, embora o Novo Testamento não faça referência ao calendário romano ou gentil, aponta, pelo menos, como se davam, em que período se davam os reinos, ou aponta os reinos de seus governantes. Um exemplo deles, por exemplo, é Lucas 3, versículo 1, que fala sobre o 15º ano do reinado de Tibério César. Ou seja, porque, repito, o calendário em si não apontava o ano, mas se centrava mais ou menos no período de duração do reinado de alguns personagens, como esses que vamos ver aqui. Então, este exemplo especifica o período de reinado de governantes na Judéia e nos territórios vizinhos, além do início do ministério de João Batista. Tal governo deve ter se dado mais ou menos entre o período 28 e 29 depois de Cristo, e indica que Lucas usou o calendário juliano ou o calendário do reino. O calendário juliano é aquele que nasce com Júlio César, ou seja, Júlio, então surge Juliano. Aparentemente, parece que havia uma sequência. De acordo com a cabeça que estava reinando, era o tipo de calendário que funcionava na época. Então, vamos ver aqui que essas referências não enfatizam o ano, e sim os reinados dos imperadores, como, por exemplo, César Augusto, Cláudio César, Quirino,
Gálio, o rei Herodes e inclusive o etnarca Aretas. Ou seja, é somente uma espécie de observação para ver como é que nós entendemos a contagem desse povo, né? Uma observação importante é que, segundo o calendário do Novo Testamento, isso aqui é bem interessante, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mencionam que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos na véspera em que foi traído. Interessante isso. Na véspera em que foi traído, então Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Porém, o evangelho de João narra que os judeus não tinham celebrado a Páscoa nessa ocasião. Parece que há uma discrepância de informação. Ou João afirma que eles não celebraram a Páscoa no dia antes de Jesus ser traído, ou simplesmente não menciona nada, ou menciona que não foi assim, ou simplesmente oculta esta informação. O caso é que entre essas duas informações há uma espécie de discrepância e as informações não batem exatamente. Então, o que podemos pensar aqui? Possivelmente os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a partir dos eventos da crucificação, de acordo com o método Galileu, que funcionava ou que surgia ou que era usado no início do dia ao nascer do sol. E este método Galileu foi o mais usado por Jesus, os discípulos e os fariseus. Porém, João, por causa da informação diferente que vimos aqui em João, que disse que Jesus possivelmente não fez a Páscoa um dia antes da sua traição, então vamos ver aqui. João possivelmente o contabilizou de acordo com o método da Judéia, que se dava ao pôr do sol. Então veja bem, a diferença de informações nos leva a um diferente cálculo matemático, certo? Eu gosto muito desse tipo de informação porque são cabeças pensantes e são informações muito úteis para o que vamos seguir descobrindo. Então, eu repito isso muito rápido aqui. O Novo Testamento informa a mesma coisa, mas de duas maneiras diferentes. Informa que, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fez a Páscoa com os discípulos um dia antes da sua traição, e João disse que não foi assim, ou simplesmente não menciona nada. Por quê? Então, uma forma de entender é que possivelmente os evangelhos, os três aqui, Mateus, Marcos e Lucas, que disseram que Jesus fez a Páscoa com os discípulos um dia antes da sua traição, usou o método Galileu, que era usado por Jesus, os discípulos e os fariseus e que se dava ao nascer do sol. João, como não mencionou a mesma informação sobre a Páscoa um dia antes da traição de Jesus, possivelmente usou o método da Judéia, que se dava ao fim do dia ou ao pôr do sol. Então, entre o início do dia e o fim do dia, entre o nascer do sol e o pôr do sol, existem algumas diferenças de horas e isso afeta basicamente o calendário. Aqui temos o calendário completo e é bastante interessante. Vimos aí naqueles 6 ou 7 que mencionei para vocês que o primeiro aqui é o mês Nisan, que ocorre na primavera. A primavera do nosso calendário está bem aqui, mais ou menos entre março e abril. Vimos também que o sétimo aqui é o Tisri, que é ao sétimo ano eclesiástico, certo? E que se dá mais ou menos no outono do nosso calendário, que está mais ou menos entre outubro e setembro. Se seguimos esta ordem, vamos contar 12 meses exatamente, mais ou menos concordando com os 12 meses que nós temos no nosso ano. Apenas que os meses judeus, de acordo a esse calendário, vão da metade do mês até a outra metade, e assim sucessivamente. Por isso mencionamos que o mês Nisan está na primavera entre março e abril e o Tisre está no outono entre setembro e outubro, ou seja, está na metade de um para a metade do outro. Mas eu gosto muito desta informação porque isso também nos dá fontes para descobrir outros aspectos da contagem do tempo dentro da cultura judia. Agora, a minha pergunta simples e básica para você é esta: o que você plantou no ano passado?
Pergunto isso porque nós já sabemos que o que plantamos, isso colhemos, certo? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, baseando-nos neste versículo, eu pergunto: o que plantamos? O que você plantou? O que será que eu plantei no ano passado? O que será que plantamos? O ano de 2020 será a colheita do que foi plantado no ano 2022. O ano 2022 terminou dias atrás, certo? Uma semana atrás, mais ou menos. Então, o que será que plantamos? Porque de acordo com o que plantamos, de acordo com as sementes que foram plantadas, é a colheita que devemos esperar neste novo ano de 2022. Tudo o que fizemos representou sementes, certo? Plantamos sementes que cresceram e aprofundaram raízes e agora vamos começar a colher. Esse mesmo plantio que foi feito agora será colhido não mais como sementes, mas como frutos da semente que plantamos. Então, se plantamos algo positivo, receberemos na mesma medida. Se for negativo, de igual maneira, porque de nenhuma forma podemos plantar algo e colher algo diferente. Então, eu trouxe aqui essa imagem bastante conhecida que diz: quem sabe o que planta não teme a colheita. Ou seja, se nós plantamos perdão, isso é o que vamos colher neste novo ano. Se nós distribuímos, se compartilhamos muitas coisas, certamente nos farão a mesma coisa este ano. Se nós plantamos paz, expressão de amor, é o que vamos colher. O caso é que, dependendo da semente que plantamos, das sementes que você plantou e que eu plantei, não devemos colher, não devemos temer. Se plantamos o que é positivo, segundo a vontade de Deus, o que a Bíblia nos lidera, nos manda, nos mostra fazer, não teremos medo da nossa colheita, certo? Então vamos ver, em algum momento futuro, que pode ser hoje, que pode ser este ano de 2020, estas sementes que plantamos aqui em 2022 serão colhidas. Qual foi então o tipo de semente que plantamos? Que qualidade teve a semente que plantamos nesse ano passado de 2022? Então aqui eu marquei pelo menos 3 importantes palavras. Primeiro, a colheita. Todos queremos colher algo, porém depende do tipo de semente que plantamos. E então, de acordo ao tipo de semente, será a qualidade da nossa colheita. Então, esta imagem, que também é muito conhecida, diz: a semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Muito interessante esta mensagem, certo? Então, aqui está Gálatas 6,7, que é o meu versículo de preferência para esse tópico, e que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aqui a semente, right? Certo? Que o homem semear, isto também ceifará. Agora, por que o versículo começa dizendo de Deus não se zomba? Quando eu planto algo negativo, algo mal, algo perverso, algo falso, eu zombo de Deus quando exijo dele que me dê algo positivo. Como receber o positivo se tudo que eu plantei foi negativo? De Deus não se zomba. Não podemos chegar agora diante de Deus nesse novo ano e dizer: Senhor, mas por que tu não me abençoas? Por que não fazes isto? Por que não abres esta porta? Por que não me respondes? Bem, então talvez uma das formas de entender é através do que plantamos nesse último tempo da nossa vida. Porque, de acordo a este versículo, o que o homem semear, isto também se fará, é o que devo esperar. Então, se eu plantei o positivo, é o que vou receber. Se for negativo, também é o que vou receber. E se nós nos atrevemos a colocar-nos arrogantes e brigar com Deus porque só recebemos o que não é bom ou não recebemos nada, isso é uma forma de zombar, de desrespeitar, de duvidar, de ofender a Deus, porque Ele já disse na sua palavra: o que plantas, isto colhe. O que o homem semear, isto se fará. Então, não podemos dizer nada mais. De acordo a semente que plantamos,
vai ser a nossa colheita. Somente para ajudar-nos a meditar um pouco no que estamos pensando. Então, para o nosso novo ano, que promessas temos para colher do nosso Deus? Como será que podemos dizer, Senhor Jesus, eu espero isto, isto, isto? Que será que o Senhor nos diz para mim e para ti neste novo ano? Então, vamos ver aqui alguns versículos poderosos. Antes, eu quero mencionar para vocês que a Bíblia menciona cerca de 8.000 promessas bíblicas, todas pessoais, ou seja, todas para você. Pessoais é quando é algo direto de Deus para o homem. Não são promessas nacionais, por exemplo, não são promessas para toda a nação. Não, são promessas para mim em particular, são promessas para ti, por isso se chamam pessoais, de pessoa a pessoa, neste caso entre Deus e nós, Deus o Todo-Poderoso e nós que somos pessoas, os seus filhos. Então aqui vamos ver mais ou menos que temos cerca de 8.000 promessas. É muita coisa. E todas falam de diferentes áreas, diferentes aspectos da nossa vida. Irmãos queridos, nós temos todo esse respaldo, temos todo este suporte, temos toda esta fonte, temos este mundo de bênçãos, esta imensa fonte de bênçãos, resumido aqui em 8.000 promessas, todas pessoais, que não são promessas nacionais, não são promessas políticas, nem mesmo ministeriais, mas são promessas pessoais, tipo aquela que diz, não temas porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te amo, eu te chamei, eu te escolhi, ou seja, a palavra de Deus para nós especificamente. Não há ninguém mais entre nós e Deus, somente sua palavra que nos conecta profundamente a Ele. Por isso são promessas pessoais. E o fato de que descobrimos 8.000 promessas nos dão um grande, eu diria assim, um grande privilégio. Eu poderia também dizer um grande direito de ir até Ele e dizer, Senhor, Tu me prometes tudo isso, agora eu espero de Ti. Eu sei que não mereço, porém, como Tu és tão fiel e não podes negar-te a Ti mesmo e não podes esquecer o que prometestes, aqui estou, Senhor, pronto para receber as Tuas promessas cumpridas ou o cumprimento delas. Então eu vou mencionar aqui alguns versos, claro que eu não vou mencionar os 8.000, porque não há tempo. Então só mencionar alguns versos simples para ver como podemos identificar-nos com o que Deus vai fazer por nós neste novo ano. Por exemplo, vimos em Jeremias 29:11, é um versículo que todos sabemos, muito lindo e muito claro, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só pelo fato de dizer, eu sei que planos tenho para vocês, já me enche de esperança, sinceramente. Porque partindo do nosso Deus, que podemos esperar? Ele tem sempre o melhor para mim e para ti. Então, começar o nosso ano novo de 2020 confiando em que Ele sabe que planos fez respeito à nossa vida, isso já é uma grande vitória. Em Mateus 5,16 lemos, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esta é uma palavra de ânimo que incentiva o nosso testemunho. Devemos ser luz e, ademais, sendo luz, expressaremos as boas obras que o nosso poderoso Pai nos ajuda a fazer, a produzir e, afinal, dar a Ele a glória que lhe é devida através dessas boas obras. Isso aí é um chamado que o Senhor nos faz. Nos chama a ser seus filhos, nos santifica e nos manda. Para quê? Para ser luz, para fazer boas obras. E eu quero mencionar aqui, a palavra boas obras não são aquelas boas obras que alguns dizem que vão salvá-los. Não, porque boas obras não salvam ninguém. Nós fomos criados para boas obras, porém elas não nos salvam. Porém, mesmo assim, ainda que não nos salvem, o Senhor nos chamou para fazer boas obras, ajudar os pobres, visitar os presos, orar pelos enfermos, compartilhar um pouco do nosso alimento com os que estão nas ruas, os mendigos, por exemplo, os abandonados, ou seja, fazer boas obras, fazer aquilo que Jesus fez quando esteve aqui fisicamente, certo? E afinal glorificar o seu nome, porque as pessoas dirão, uau, quem é este que vem de tão longe compartilhar e falar e ajudar?
Quando descobrirem que somos cristãos, relacionarão com Cristo e dirão: uau, glória a Deus, porque mandou essas pessoas para me ajudarem. Desta forma, estaremos sendo luz. Isso é o que devemos fazer no nosso ano de 2023. Em Colossenses 3, 14 e 15, lemos assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, certo? Que é o vínculo da perfeição. Interessante, o amor é vínculo e, ademais, é vínculo da perfeição. Tudo pode se tornar perfeito quando o vínculo, quando o elo que liga, que associa, é o amor. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, ou seja, outra versão disso, o árbitro. Eu gosto mais desta versão, o árbitro em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Por isso fala aqui adiante de amor, para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Eu vejo muitas coisas aqui. Primeiro, devemos andar revestidos de amor, não de amargura, não de queixas, não de ódio, não semeando divisões, mas de amor, porque o amor produz perfeição. O amor é o vínculo, é o elo, é a ligação que resulta, que culmina em perfeição. Se fizermos assim, então a paz de Cristo guardará o nosso coração como árbitro. O árbitro é aquele que apita, né? Num jogo, por exemplo, de futebol, apita e aquele apito dá um sinal. Ou é uma falta, ou é um pênalti, ou é um zero, ou é uma expulsão de campo, seja lá o que for. O árbitro tem a autoridade máxima, através daquele simples apito, comunicar uma poderosa e clara mensagem. A palavra do Senhor diz que a paz de Deus seja como este árbitro. Ou seja, se há paz no nosso coração, tudo está bem. Se não há paz, algo não está bem. E se eu não sei o que é, devo orar. Porque ou eu estou fazendo algo errado sem saber, inconscientemente, ou eu estou fazendo porque quero, isto ainda é pior. Ou então alguém está ofendido comigo porque eu disse algo, porque eu expressei algo sem perceber, e então a paz se vai do meu coração. Eu devo orar e o Senhor pode trazer à minha mente: oh, aquilo sucedeu, vai lá, fala com aquela pessoa, explica, pede perdão, ora com ela. Ou seja, a paz de Deus funciona literalmente como árbitro que apita, e quando apita, aquele apito vermelho, bum, parece o sinal de trânsito, certo? A luz do trânsito. Quando está verde, passamos. Quando está vermelho, bum, paramos aí. E quando está amarelo, colocamos em alerta, alguma coisa não vai bem, devemos observar o que é. E então, a Bíblia diz que fazendo essas coisas, todos verão que somos membros de um só corpo, neste caso Cristo, e ao final nos lembra dizendo: e não esqueçam de agradecer. Sejam agradecidos, não sejam mal agradecidos, não sejam murmuradores, não sejam fofoqueiros, não sejam divisores, não sejam carnais, não sejam instrumentos do diabo, sejam agradecidos. São desafios para o nosso novo ano de 2023. O versículo de Isaías 40:31, que você já conhece bem, diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, aqui já vemos uma condição. Renovam as suas forças, voam com água, asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vejam quantas coisas podemos fazer quando esperamos no Senhor. Quando esperamos nele, por exemplo, temos as nossas forças renovadas. Número 1. Número 2, voamos alto como águias. Número 3, corremos e não nos cansamos. Número 4, caminhamos e não nos fatigamos. Porém, para ter essas 4 bênçãos todas juntinhas e bonitinhas, o que é que a gente tem que fazer? Esperar no Senhor. Esta é a condição. Assim que para o ano de 2023, o nosso novo ano, o Senhor Jesus nos diz assim: não esqueçam de esperar em mim. Se vocês esperam em mim, renovarão suas forças uma atrás da outra. Vocês nunca vão se sentir exaustos. 2, voarão bem alto em teus projetos, em teus sonhos, em teus planos, em teu chamado. Vais voar bem alto. 3, vais correr, não importa a velocidade, e não vai te cansar. E vais caminhar e não vais te fatigar. Ou seja, não vai faltar força, não vão faltar as energias, o teu vigor não vai terminar, a tua saúde não vai falhar.
porque tu esperas no Senhor. Esta é a condição principal para o nosso ano de 2020. Aqui o versículo de Tiago 4, 3 a 17, é um pouquinho grande, eu só vou ler rápido, que diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos muitos lucros. Esses são nossos sonhos, certo? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, nos diz Tiago. Que é a vossa vida? Essa é uma pergunta. O que é que vocês são? O que significa a vossa vida? Sois apenas uma simples neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ou seja, uma neblina é uma espécie de fumacinha, né? Sopra e bum, desaparece tudo e logo se dissipa. Em vez disso, nos diz Tiago, devia dizer, se o Senhor quiser, veja bem a observação, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ou seja, veja bem que essa parte aqui está associada com a parte anterior. Quando nós dizemos, eu vou viajar e vou fazer isso, eu vou negociar e vou ganhar muito dinheiro, muitos lucros, como menciona aqui, essa última parte está totalmente associada e diz, vocês se jactam, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. A Bíblia chama isso de arrogantes pretensões, quando planejamos separados de Deus, nem sequer sabemos o que Ele quer de nós e já estamos fazendo a nossa agenda de negócios, de viagem, de planos e de projetos. Ele disse, se vocês desassociam isso de mim, vocês estão sendo arrogantes e pretensiosos, ou seja, não vai funcionar. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Aí sim a coisa fica feia, né? É algo maligno. Por quê? Porque lá no céu, quando Lúcifer estava lá, teve o privilégio, imagine-se, de estar no céu sendo o principal líder de música e adoração e tudo isso, ele se transformou em alguém arrogante, presunçoso, prepotente, autossuficiente, de tal maneira que ele quis ser igual a Deus e começou a ser um invejoso, ciumento, enganador e fez toda aquela tragédia que fez com ele próprio. E chegou o momento em que ele foi literalmente expulso, ele e todos os que concordaram com ele. Por isso o texto diz assim, toda essa jactância é maligna, ou seja, vem dele, porque ele inventou esse tipo de conduta e agora muitos se deixam contaminar, dizendo, bom, eu vou viajar, não me importa orar, que me importa o que Deus diga, eu vou viajar, vou comprar um auto novo, vou morar no estrangeiro, eu vou me casar, eu vou divorciar, eu vou fazer da minha vida o que eu entender. A Bíblia diz, se nós fazemos planos desassociados de Deus, ou seja, sem esperar pela resposta dele, pela direção dele, estamos atuando de forma maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. A coisa é muito séria para o nosso ano de 2023, assim que coloquemos em linha para não ofender a Deus. Aqui em Salmos 34:8, lemos assim, provai e vede que o Senhor é bom. Isto não temos nenhuma dúvida. Como é feliz o homem que nele se refugia. Uau, isso aqui é uma exclamação, vemos uma exclamação aqui, certo? Provai e vede que o Senhor é bom. Eu sei, irmãos, que nem sequer precisamos provar, o nosso Deus é bom. Porém, podemos sim fazê-lo. Podemos dizer, Senhor, eu tenho esta dívida, por exemplo, eu tenho que pagar até o fim do mês. Manda provisão, abre portas, usa pessoas, cria circunstâncias, ajuda-me, Senhor. Estamos provando. Não é que estamos colocando Deus à prova, mas estamos pedindo, estamos levando a Ele as cargas que não podemos solucionar sozinhos. Então, colocamos tudo isso nas mãos de Deus, estamos provando e com certeza Ele vai suprir, porque já fez comigo tantas vezes e eu não sou nada melhor que ninguém, assim que com certeza tu também tens testemunho de que Ele não precisa ser provado. Ele é absolutamente bom, muito bom, excelentemente bom. Nós não precisamos duvidar do nosso Deus. E a Bíblia diz, se tu te refugias nele, tu és feliz. E o último versículo que eu trago aqui é Provérbios 3, de 5 a 6, que diz,
Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui temos diferentes coisas. Primeiro, confia no Senhor, não com um pouquinho do coração, não com uma parte do coração, não com uma metade do coração, mas de todo o teu coração. E então, aí vem a conclusão. Ou seja, outra vez temos uma condição. A condição é confiar no Senhor de todo o nosso coração, 100% no Senhor. E então, veremos os resultados aqui, certo? Os resultados são: Ele endireitará todas as tuas veredas. Esse texto não menciona todas, mas na outra versão diz: e Ele endireitará todas as tuas veredas. Ou seja, não importa que área, que situação, que problema, o Senhor endireitará, responderá, suprirá, sarará. O Senhor sarará o nosso caminho, o Senhor sarará até o nosso passado, nos ajudará a não pensar muito nos erros que cometemos no passado, nos ajudará a perdoar a nós próprios, porque o Senhor é bom, diz a sua palavra. O segredo é só confiar nele de todo o nosso coração. A expressão todo o nosso coração também não se refere só à totalidade do coração ou da nossa fé, mas também se refere em todos os aspectos. Ou seja, se eu creio que o Senhor pode suprir a comida na nossa mesa, então eu também devo crer que Ele pode curar desta enfermidade tão terrível que às vezes apresentamos. E assim como creio que Ele pode, por exemplo, que mais? Suprir para que eu possa ajudar uma família tal, Ele também pode dar-nos uma nova casa, se esta é a necessidade. Ou seja, todas as áreas. Então, esse aspecto aqui, todo o teu coração, é todo e absolutamente todo. Todas as áreas, em todos os aspectos, todos os níveis, todas as dimensões, todas as esferas, todos os povos, em todos os tempos. Totalidade é o que Deus requer, é o que Ele espera de nós. E então veremos todas as nossas veredas endireitadas, ou saradas, ou restauradas. O nosso Deus é muito fiel e não temos nenhum motivo para duvidar dele. Eu trouxe esses versículos aqui, eu tinha uns 500 versículos para trazer, mas que pena que o nosso tempo não nos permite. Então, eu coloquei isso aqui como promessas para o novo ano. Eu quero que você, assim como eu, se agarre firmemente a essas 8.000 promessas pessoais. E quando oremos hoje, digamos: Senhor, tu dissestes, e tua palavra diz que tu não és homem para que mintas, nem filho de homem para que te arrependas. Aqui estou, Senhor, pronto para receber a resposta do que tu me prometestes. E que, se fizermos assim, o nosso ano de 2020 será mais que abençoado. Não importa como está a política, não importa o que fazem as nossas costas, não importa os traidores que cruzam os nossos caminhos. Se nos agarramos a essas promessas do nosso poderoso Deus, seremos mais que vencedores, como nos diz Romanos 8:37. Em Cristo somos muito mais que vencedores. Hoje eu preguei sobre isso para um grupo de pessoas e eu descobri que a expressão muito mais é uma expressão de aumentativo que Paulo teve que usar porque ele não encontrou uma expressão única e exata que pudesse expressar o mesmo aumentativo. Então era algo que ia mais do que ele podia dizer, assim que ele disse: vocês são muito mais que vencedores. Ou seja, só o fato de ser vencedor já é grande coisa. Ser muito mais é super, super, super bênção. E Paulo queria mostrar a grandiosidade desta vitória de Cristo. Por isso nos disse desta forma, não encontrando mais palavras para explicar a grandeza desta vitória, disse: vocês são não apenas vencedores, mas muito mais que vencedores. Isso é o que o Senhor nos promete através de todos esses versículos para esse novo ano. Desta forma, se eu e tu cremos nessas promessas, irmãos, o nosso ano será realmente feliz. Aí sim temos razão para dizer feliz ano novo, porque o nosso Deus jamais falha. Amém? Eu sei que tu crês nisso. Então,
te agradeço infinitamente por estar comigo até aqui e eu creio que todos, sem exceção, podemos ter um ano muitíssimo abençoado e plenamente feliz, debaixo da paz do nosso poderoso Deus. Obrigada por estar comigo até aqui. É sempre uma bênção compartilhar contigo. É um privilégio começar o nosso ano na presença do nosso Deus, não é verdade? Desfrutemos então de todas as bênçãos que Ele já tem reservadas para nós. E desta forma, então, nos vemos no próximo vídeo. E Deus te abençoe muito, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Tchau.